Precisamos fazer uma opção geral, soberana. É a opção pela forma de viver que vamos abraçar. Pode ser a opção da vida edificante ou da vida destrutiva. A palavra de Deus nos convida e nos oferece a oportunidade da vida edificante. Eis a grande opção: ouvir a palavra de Deus, abraçá-la é o caminho da vida edificante. O livro de Salmos esmiuça esta vida com tantos pequenos pensamentos sobre tantos ângulos desta vida. Como ser, como viver a vida edificante em todas as facetas da nossa existência. O livro de Provérbios. E nós vamos então ao livro de Provérbios desta noite mais uma vez. E hoje no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25. Provérbios 12, 25. É o provérbio para esta noite da sua vida rumo à eternidade. Palavra de Deus. Antes de lermos o provérbio, vamos recordar o provérbio principal, o que dá a base a todos os outros provérbios, que é o provérbio que está no capítulo 1, verso 7. Vamos dizê-lo juntos então. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí está o provérbio principal que fala do temor do Senhor como a base de tudo. E nós precisamos ler todo o livro de Provérbios pensando nisso. O temor do Senhor é o princípio. É o princípio da vida edificante. É o princípio que interpreta o que os outros provérbios querem dizer. Eles querem falar de uma vida debaixo do temor do Senhor. A partir de Jesus Cristo, o encontro com Deus e uma vida então no temor do Senhor. E agora o provérbio para esta noite, no capítulo 12, verso 25. Palavra do Senhor, receba a palavra de Deus. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Aí está o provérbio, no capítulo 12, verso 25. O coração ansioso deprime o homem, a mulher, o ser humano, mas uma palavra bondosa o anima, a anima. Deixe-me ler ainda dois textos do Novo Testamento, escritos então depois de Jesus Cristo, Provérbios escrito, esse provérbio escrito, o livro de Provérbios escrito muitos séculos antes. Cristo veio, então a revelação perfeita e completa da vida com Deus nos é dada a partir dele. E os apóstolos ensinaram-nos sobre esta vida em Cristo. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica uma carta orientadora, uma carta apostólica. E ele, concluindo já a carta, diz assim a igreja, aqueles irmãos do passado: Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. E aí então, no capítulo 5, continuando, no verso 11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar um ao outro, exortar um ao outro. O livro de Hebreus diz também a nós que devemos caminhar desta forma juntos. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, não deixemos de nos reunir como igreja. Alguns estão fazendo isso, não façam isto. O contrário, mas o quê? Juntos, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Juntos façamos isto. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. O provérbio então diz, mais uma vez,
O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Visitei uma vez uma casa, num momento difícil, um casal idoso, o marido não era crente, mas atravessamento de saúde muito difícil. A esposa estava muito ansiosa, preocupada, com razão, e um tanto confusa. Passei, já era tarde da noite, precisei ir naquele horário, e rapidamente ali, falei algumas palavras, orei com eles. No dia seguinte ela me telefonou: pastor, eu estava perdida, a sua palavra fez uma diferença enorme na minha vida. Poucas palavras, foi um tempo breve. Uma palavra que fez diferença para alguém que estava numa situação que eu entendi ser complicado, mas não podia nem dimensionar quão complicado é. Somente quem está no drama sabe, não é mesmo? É assim conosco. E você também já deve ter tido essa experiência de alguém dizer: a sua palavra fez diferença para mim num dado momento. O encorajamento, algo precioso, algo poderoso, algo necessário, mas algo tão ausente, não tão cultivado, mesmo que saibamos que é precioso, necessário e poderoso, não é verdade? Encorajamento, algo que precisa fazer parte da vida do crente em Cristo Jesus, daquele que vive no temor do Senhor e tem o temor do Senhor como princípio de vida e sabedoria. Encorajamento, você é um encorajador ou não? Precisamos formar famílias, lares, onde encorajamento seja constante e comum. Na verdade, sejam ambientes que respirem encorajamento. Precisamos de matrimônios onde o encorajamento seja coisa comum. É você o encorajador ou não? O seu lar, a sua casa é um lugar de encorajamento ou não? Lembro-me uma vez de um amigo meu, quando em escola, ainda garoto, e eu também, e ele tinha muita dificuldade com a matemática, e sempre uma dificuldade para a maior parte de nós mortais, alguns excepcionais, e ele tirava notas baixas, média raspando, de vez em quando abaixo da média, precisava compensar depois, na forma que se dava então notas para o passar de ano naqueles anos, quando se estudava de verdade, quer dizer, se estuda também hoje. E um dia ele conseguiu tirar 9, uma grande realização para ele. Ele e a mãe dele ficaram em casa esperando o pai chegar, que era um sujeito um tanto exigente, para mostrar o boletim escolar com as notas do mês e o 9. E o pai chegou, os dois lá sentados aguardando, mostraram o boletim para o pai, animados. E o pai olhou e disse para ele: se tivesse estudado um pouquinho mais, tirava 10. Nunca vem uma palavra de encorajamento. Nunca vem no meio da luta. Como é que é lá você, na sua casa, no seu relacionamento, com seus filhos, você com seus pais, com seu cônjuge? A igreja precisa ser um ambiente de encorajamento. Os textos que nós lemos falam disto. Deixe uns aos outros de estarmos juntos para o encorajamento. E aí está esse provérbio falando sobre isto, trazendo esta maravilha para nós nesta noite. Algo precioso e que não nos custa um centavo. Algo tremendo, mas que está sempre à nossa disposição, ao nosso alcance. O provérbio trabalha com a dinâmica da antítese, do contraste. Você deve ter percebido, dentro das possíveis dinâmicas da poesia hebraica, este aqui é do contraste. O coração ansioso deprime o homem, mas, ao contrário, uma palavra bondosa o anima. Dois pensamentos em tensão, em contraste, para
juntos nos ensinar uma verdade única, que dentro do temor do Senhor pode fazer maravilhas em nossas vidas, na vida daqueles que estão à nossa volta, nas nossas casas, na igreja. Qual é? O encorajamento. Eis a grande verdade que esses dois pensamentos em tensão estão nos falando. O encorajamento. E aí a palavra de Deus o instrui nesta noite, nesta vida sábia. Transmita encorajamento. É você alguém que transmite encorajamento? É você um transmissor de encorajamento ou não? Nós não precisamos de desencorajadores. Nós já temos demais no mundo e às vezes até na igreja, infelizmente. Não precisamos de você engrossar essas fileiras. Nós estamos precisando de encorajadores. Nós gostamos de brincar. Gostamos de sempre um cutucar o outro. Enquanto fazemos tudo isso, que é muito próprio do nosso jeito de ser e cultura, não vamos esquecer também de colocar espaço para o encorajamento. Jovem, seja um encorajador. Aprenda a ser um encorajador. Você vai fazer diferença. Você vai marcar vidas. Você adulto, a mesma coisa. Você há de marcar vidas com a prática do encorajamento, de transmitir o encorajamento, você ser esse transmissor de encorajamento. Note os adversos estados humanos. Nosso drama humano, nossa vida, nossa existência envolve esses estados adversos. Estão aqui os dois principais, podemos colocar assim, neste provérbio, e que são parte da nossa vida. O provérbio fala daquele que atinge o estado animado, fica animado, através da palavra brondosa, o anima, se torna alguém animado. É um estado saudável, fortalecido. Como é bom quando nós estamos animados, fomos animados. Muitas vezes o nosso estado é esse. Não sei se o seu estado é este nesta noite, mas o provérbio fala de um outro estado, o adverso deste. E um outro estado que envolve dois males muito comuns a nós, a mim, a você, enquanto caminhamos neste mundo. O provérbio fala daquilo que deprime, fala da depressão. E no hebraico, a língua original, então, do Salmo, literalmente é aquilo que empurra para baixo, coloca para baixo. A vida nos oferece muitas coisas, situações que nos empurram para baixo. Então, somos achados às vezes animados, mas às vezes somos achados pressionados para baixo. E como é difícil, e como é dolorido, é como é duro. Alguém assim nesta noite, deprimido, então, empurrado para baixo. Mas o provérbio fala desse segundo estado, então, com depressão, um dos males, e um outro mal que é a ansiedade. A ansiedade é que leva, então, para baixo, no caso do provérbio. A ansiedade é a causa, a depressão é o efeito. Primeiro vem a depressão, vem a ansiedade, depois a depressão. Daninha, danificadora, é a ansiedade. É preciso vigiar os pensamentos. A ansiedade não pode tomar conta, porque se toma conta, depois toma conta a depressão, o estado deprimido. É preciso que os pensamentos estejam alinhados com as Escrituras, a perspectiva de mundo, de realidade, de problemas, de situações. Eu preciso ver conforme a palavra de Deus, então a graça e o poder de Deus. Porque se eu não vejo assim as situações difíceis da vida, as preocupações haverão de tomar conta de mim, e aí vou ser empurrado para baixo. Jesus falou sobre ansiedade no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas olhe para o seu Pai do céu, veja como é que Ele faz com a natureza. Lembre-se dessa graça e o amor dele. E nós somos cercados por circunstâncias difíceis, somos cercados às vezes por desapontamentos daqueles que nos cercam, somos desapontados às vezes até por aqueles que nós amamos.
E aí nós focamos então nisto e não focamos em Deus, na graça dele sobre nós. E somos então tomados num grau grande de ansiedade. Uma preocupação, um ocupar antes, o que vai ser, como vai ser e daí por diante. E somos colocados para baixo. Esses dramas que vivemos. E aí está então a segunda condição. Se de um lado nós podemos ser achados animados, talvez você diria, nesta noite eu estou assim. Outros talvez vão dizer, eu estou no outro lado. Eu estou no estado puxado para baixo, empurrado para baixo. E você que está animado, talvez olhe para trás e vai dizer, eu já estive lá também. Porque é comum a todos nós as duas condições adversas. E esta condição difícil de estar empurrado para baixo, deprimido, nem sempre é evidente. É prática comum omitirmos, escondermos, seja nas questões da vida, do dia a dia, muitas vezes também nas condições da fé, do andar com Deus. E há uma tendência de querermos colocar sempre a aparência do melhor e não abrirmos o nosso coração e expormos aquilo que realmente estamos atravessando. Mas o fato é que há os estados adversos. O provérbio nos chama a atenção para isto. E o provérbio não é um mandamento, é uma poesia. É um ensino de vida na arte poética, por isso não vem no mandamento, mas vem na arte, e através da dinâmica poética, nos mostrar um caminho. E o provérbio então está apontando sim de um lado, duas condições adversas, opostas, das quais fazem parte da nossa vida, vamos de um para outro no correr da história. Mas o provérbio também nos chama a atenção para a dimensão comunitária, uns com os outros aqui. No provérbio está este interagir um com o outro. A palavra boa proferida por um anima o outro que estava deprimido. Aqui no provérbio, então, além daquilo que é comum a mim e a você, em estado emocional, está essa grande verdade que nenhum de nós pode ficar sozinho, deve estar sozinho ou está sozinho. Transmita encorajamento. Você transmite. Há uma realidade humana comum ao seu irmão, à sua irmã do seu lado, ao seu cônjuge, à sua família e até colegas de trabalho, parentes, condições adversas, difíceis às vezes. E eu e você precisamos estar aí transmitindo o encorajamento. Altere positivamente a condição alheia. O provérbio diz, a palavra boa. A palavra boa, literalmente é essa a ideia mesmo. A ideia qual que é? A palavra que revigora, a palavra que traz discernimento, a palavra que provoca um fortalecimento. Essa é a palavra boa. Essa é a palavra boa. Essa palavra é tremenda. Essa palavra é tremenda. Diz o provérbio, a palavra boa o anima. Lá está aquele lá embaixo. E aí chega o outro com a palavra boa, a palavra que revigora, a palavra com discernimento necessário. A pessoa está num poço escuro e você vem e dá a ela a visão melhor, mais completa a partir de Deus. A palavra que fortalece. E aquilo, diz o texto, o anima. O anima. O provérbio está falando aqui do quê? Do poder da palavra. O poder da palavra, sim, há um poder da palavra, mas não um poder da palavra que ainda se divulga, mas se divulgou muito na aula aí do chamado mundo gospel, e é preciso entender, quando nós dizemos o poder da palavra aqui, o provérbio fala desse poder, não se trata de um poder místico.
e pensarmos que a nossa palavra é como a palavra de Deus. Esse entendimento bíblico doutrinário errado, pregado em muitos ambientes chamados evangélicos, na verdade foi uma contaminação, onde se passou a interpretar a Bíblia a partir de um pensamento de homens, um pensamento humanista, e até de uma origem religiosa mais panteísta, pagã, que nada tem a ver com o cristianismo. Esse conceito de que em nós há um poder, como há em Deus. A palavra de Deus sim tem este poder, se quisermos chamar místico, mas um poder sem limites. Se você ler Gênesis, na criação, e lá no começo diz o que? Disse Deus, haja luz, e houve luz. O poder que pode criar realidades. Eu e você não podemos fazer isso. Você pode ir para a vertente neurolinguística e ficar lá cumprindo os mandamentos. De manhã, antes de sair de casa, 10 vezes antes de sair, vá ao espelho, olhe para você e diga: vou vencer, vou vencer, vou vencer. E tudo vai mudar. Uma vez conversei com uma pessoa de grande formação superior, etc., e ela foi para um seminário desses oferecidos, pagou caro, não é? Lá em São Paulo, voltou convencida desse poder dela de criar realidades, como se fosse Deus. E ela me disse: sabe, eu fiz um teste, eu fui pela Avenida de Imigrantes, eu fui falando, sabe que eu não peguei nenhum farol fechado? Que tal falarmos de coincidência? Pode ser? Aqui está falando da interação entre nós, da comunicação entre nós, e como nós afetamos uns aos outros e podemos fazer bem ao outro. Aquilo que nós lemos nos textos apostólicos, nos edificarmos uns aos outros, com a palavra do Senhor, com a perspectiva para a pessoa em problema, a partir da visão do Senhor, da palavra do Senhor. O encorajarmos de Hebreus 10, 25, como igreja, não nos ausentarmos da igreja, mas juntos nos encorajarmos na fé, falando então das coisas do Senhor. É sobre isto, então Deus usa para edificar a sua igreja. É impressionante o efeito às vezes de uma pequena palavra, e você não se dá conta até, como você não deu uma pequena palavra, e você nem sabia às vezes do quadro do que o outro vivia, mas Deus usou aquilo. E você fica sabendo às vezes depois. Aquela palavra que você me deu quando você se encontrou de raspão comigo, era o que eu precisava ouvir naquela noite. Você pode alterar positivamente a condição alheia, não a partir de um poder humano, mas comunicando aquilo que são as verdades do Senhor. Então lembre-se disso, você tem algumas opções, a olhar o seu irmão, a olhar aquele que está na sua casa. Você pode simplesmente ter a opção de não interferir. Eu penso assim, cada um cuida da sua vida, cada um carrega as suas malas. Pronto. Os seus problemas são os seus problemas. Ou como se dizem popularmente, a sua dor de barriga é a sua dor de barriga. Isto não é cristão. Uns aos outros, edificarmos, sabemos que nós pertencemos de uma certa forma um ao outro. Bem, deixando a opção de não interferir, então a opção de interferir, mas alguns interferem destrutivamente, não é isto. Alguns interferindo e sempre atrapalhando, e de forma destrutiva não ajudam. A opção de interferir seletivamente, aqueles que querem interferir do jeito deles, como eles gostam, para levar os outros a pensar como eles pensam, o interesse deles. Não, mas aqui é o interferir, a grande opção é interferir a partir da palavra de Deus em Cristo. E aí então alterar positivamente a condição alheia. Nunca subestime a palavra dita no temor de Deus. Nunca pense que a sua palavra é pequena demais.
Transmita encorajamento. Você é um encorajador? Você encoraja? Tem encorajado alguém ultimamente? Seja sensível às necessidades dos outros. Aquele que anda no temor do Senhor, por ter encontrado a graça de Deus em Cristo, é alguém que se libertou da vida egocêntrica pensando só em si. Aquele que se acha que é uma ilha. Agora, em Cristo, sei que o outro é importante. Seja sensível. As pessoas têm necessidades como você tem. E alguns têm mais necessidades do que você tem. Seja sensível a elas. Em primeiro lugar, lembre-se que o mal-estar, esse estado aqui de ser empurrado para baixo, é comum. E é muito mais comum do que nós gostamos de pensar. É verdade que encontramos pessoas animadas, mas eu diria para você que a maior parte das pessoas estão num momento difícil. Quando você cruzar com as pessoas, lembre-se disso. A grande probabilidade é que você está interagindo, falando com alguém que está atravessando um problema difícil, está empurrado para baixo. Seja sensível. Sim, muitas vezes está omitido. As pessoas até para não incomodar os outros não falam, ou talvez até por uma questão de orgulho não falam, ou porque acham que não vão ser entendidas, ou porque ninguém tem nada para oferecer que ajude. Mas a maior parte das pessoas estão vivendo um mal-estar, estão empurradas para baixo. Seja sensível à necessidade dos outros. Não pense que este é um mundo cor-de-rosa e feliz. Não pense que os seus colegas de trabalho talvez venham rindo para esconder a grande depressão que está lá dentro. Os colegas de escola, não pense que porque eles vêm rindo, está tudo bem. As pessoas estão com muitos problemas, estão empurradas para baixo. Seja sensível. É isto que o provérbio nos chama a fazer. Cada pessoa é um drama, é um universo de desafios e dificuldades. Cada pessoa é um drama, impressionante, impressionante. O tamanho, a dimensão. É preciso olhar além de si. Cuidado, se você só pensa em você, você está no meio de 10, 20, 50, 100, e só existe você. Em Cristo nós fomos libertos desta pequenez e nos lembramos dos outros. Por isso somos chamados para estar juntos. A começar a igreja e a outra instituição formada por Deus, família, a mesma forma. Seja sensível às necessidades dos outros. Transmita encorajamento. Foque além dos seus afazeres. Nossos dias são dias atropelados. Nós corremos, estamos sempre indo. E então não há espaço nem para ser sensível. Aliás, estamos correndo tanto, distraídos tanto pelos compromissos, que nem nos lembramos de que talvez alguém à nossa volta, alguém com quem falamos, seja alguém vivendo um drama terrível. É você sensível à necessidade dos outros? Alguém deixou transparecer que enfrenta uma hora difícil. Tanto quanto possível, dá uma brecada nos afazeres e pergunte mais. Sim, talvez você não vai poder fazer ali um grande aconselhamento, você tem compromissos, mas você pode deixar uma palavra, ela saber que você a ouviu, tomou ciência do drama que ela vive, ainda que numa dose pequena, e deixar uma palavra de encorajamento que fará toda a diferença. Seja sensível às necessidades, transmita encorajamento. É você encorajador? Você transmite? As pessoas percebem isto ou não? Ofereça o recurso em Cristo. Seja um encorajador, transmita encorajamento. O que eu vou dizer para os outros? O que eu posso dar? Encorajamento. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O encontro com Deus acontece em Jesus Cristo.
Nós não estamos falando aqui, o provérbio não visa tratar de alguma coisa humanista, aquilo que é do ser humano, o ser humano faz, o seu poder, capacidade. Não. O grande recurso que todos nós temos é o Evangelho. Deus em Cristo, onde há perdão, encontro com Ele, onde há graça para nos dar a vida eterna e graça para nos sustentar neste mundo difícil, dolorido, de tantos momentos quando somos empurrados para baixo, e o nosso irmão, o nosso familiar também é graça, perdão, graça e esperança. Na graça então desse Deus, há esperança. Na hora mais difícil, na hora mais complicada, na hora que estamos lá embaixo, e o quarto é escuro, e o mundo parece ter fechado todas as paredes, não deixou porta nenhuma, há sempre uma janela. Se nós nos lembrarmos de Deus, da graça em Cristo, a esperança vem. Ofereça o recurso em Cristo. Diga: eu sou um crente em Jesus Cristo, creio no Deus revelado em Cristo. Sabe, Ele é um Deus de graça. Olha para Ele, Ele vai te fortalecer, Ele vai lhe dar vitória. Busque. Talvez não há tempo para dizer mais do que isso, mas diga. Meu irmão, lembre-se da graça de Deus. Eu vou lembrar de orar por você, meu irmão. Ofereça o recurso em Cristo. Ah, o que nós temos. Há pessoas pagando caro para encontrar isto. Sabia disso? Pessoas batendo em portas por aí, tentando encontrar o que? Perdão, graça e esperança. Há pessoas indo aqui e ali atrás disso. E você tem. Você conhece o Evangelho. Você conhece esse Deus revelado em Cristo e o que Ele fez e o que Ele faz. Ofereça o recurso em Cristo. Todo crente pode encorajar, mas eu conheço pouco, eu sei pouco. Esse pouco que você tem é suficiente para o que o outro precisa, para você encorajá-lo em algum grau, pelo menos. Nunca pense que você não pode. Você pode. Todo crente em Cristo Jesus pode ser um encorajador. Não somente pode, lembre-se, deve. É isso que nós lemos aqui na palavra nesta noite. É isso que nós lemos. Nos encorajando mutuamente, é um dever nosso, agora em Cristo. Ofereça o recurso em Cristo, transmita encorajamento. Vamos lembrar principalmente, irmão, encoraje irmão a perseverar na fé. Vamos lembrar disto. Nós que nos chamamos por povo de Deus em Cristo Jesus. Nós sentamos juntos. Nós nos encontramos regularmente como povo de Deus para buscá-lo. E a palavra que lemos nesta noite diz que nós precisamos animar o irmão, sim, encorajando o irmão a perseverar na fé, a não desistir dos caminhos do Senhor. Deus usa a comunhão, segundo a palavra que lemos, para nos fortalecer e fazer a obra dele em nossas vidas, nos levar para frente. Alguns estão prontos a desistir. O diabo bateu forte, o mundo bateu forte. E aí a sua palavra fará a diferença. Meu irmão, vamos juntos. Deus vai lhe sustentar. Olha para o Senhor, vou orar por você. Transmita encorajamento. Você está transmitindo encorajamento? Você é conhecido como encorajador? Eu queria fazer tanta diferença no mundo. Você pode. Ainda mais você que tem Cristo. Fique mais sensível às pessoas, aos seus irmãos em Cristo, aos seus amigos, colegas que não conhecem a Cristo. Eles têm a hora difícil. Entre com encorajamento. E sabe, essas pessoas vão lembrar isso a vida toda. Num dado dia, numa hora difícil, porque o encorajamento em Cristo é algo que marca profundamente.
faça uma diferença no mundo, na igreja, sendo um encorajador nos recursos de Cristo. A sua casa seja um ambiente de encorajamento. Alguém aqui nesta noite que diria: eu estou naquela parte do provérbio, primeira, empurrado para baixo. Meu irmão, escute. Olha para o Senhor, Ele vai te levar para frente. Não desista. Creia. Busque o Senhor. Encontre na igreja o apoio. Você vai vencer. Muitos já estiveram onde você está. E muitos estiveram em lugar muito mais complicado do que o seu, posso lhe garantir. Muitos irmãos em Cristo já estiveram em lugar pior que esse que você está. E Deus deu a eles o sustento e a vitória. Olha para o Senhor. E Deus faça de cada um de nós um canal de bênção. E isto aqui nem custa dinheiro. Custa sim me dispor para ser usado pelo Senhor, para abençoar os outros e ser alguém que se torna um encorajador por excelência. Alguém que incorpora à sua vida o hábito do encorajamento. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Não deixemos de reunirmos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Vamos orar na presença do Senhor.